E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Seveniani. E aí, eu te pergunto uma coisa. Você já errou unidade na prova de física, na prova de McFlu, na prova de Resmate? Já? Na prova de termo? Com certeza. Por quê? Porque você é estudante, cara. E todo estudante já errou unidade alguma vez na vida. Certeza. Agora, eu vou apresentar para vocês, numa sequência de 3 aulas, um método para você nunca mais errar a unidade na sua vida, nunca mais ter dúvida de como desenvolver unidade. Garanto para você, se você for paciente assistir essas 3 aulas, aqui não são vídeos rápidos, aqui são aulas realmente. Se você tiver paciência, eu garanto para você que você nunca mais vai ter problema na sua vida com o sistema de unidades. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura dessas 3 aulas. Então, vamos lá. Então, começando com a parte 1, que vai ser tratada hoje, certo? Então, a estrutura dessa aula, bases de sistemas de unidades, base MLT e FLT, base massa, comprimento, tempo, força, comprimento, tempo. Essas são as duas bases dos sistemas de unidades que nós vamos tratar. Dependendo do sistema, ele trabalha na base MLT ou na base FLT. Esse é um assunto que está dentro do grande assunto chamado análise dimensional, certo? Então, se você for procurar algum livro, você procura o assunto análise dimensional. Os principais sistemas de unidades na mecânica, então aqui nós vamos tratar especificamente de sistemas de unidades para mecânica, não que esses sistemas não tenham unidades para elétrica, por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades tem a parte de elétrica, mas aqui nós trataremos das unidades na mecânica, das principais unidades na mecânica. O Sistema Internacional de Unidades, trataremos nesta aula o sistema MKS, metro quilograma segundo. Na outra aula, na aula 2, aí nós vamos tratar de mais 4 sistemas de unidade, o sistema MKS técnico, o sistema CGS, centímetro grama segundo, sistema britânico absoluto, sistema britânico gravitacional, e na aula 3, a parte finalmente de transformação de unidades e exemplos de aplicação. Então você vai aprender a transformar unidade e nunca mais vai errar isso na sua vida. Aí você fala, já vou pular direto para a aula 3. Não faça isso, não faça isso. Se você fizer isso, você vai ter um aprendizado deficiente nesse assunto. Então, tenha paciência. Se você quer resultado rápido, aqui não é o seu lugar. Aqui você vai aprender como entender uma unidade, como deduzir uma unidade, como transformar uma unidade. Garanto para você. Beleza? Se você gostou da estrutura aí, já deixa seu like no vídeo. Isso é importante para a gente, né? Então, bora para começar a primeira aula. Bom, vamos começar falando de bases de sistemas de unidades, certo? Então, isso daqui, pessoal, é um assunto, uma parte de um assunto chamado análise dimensional, certo? Se você já estudou isso na faculdade, ou alguma vez na sua vida de alguma maneira, o assunto chama-se análise dimensional, certo? Então, quando você fala de análise dimensional, você está inicialmente procurando o quê? Descobrir qual é a dimensão de uma determinada grandeza, certo? E para isso utilizam-se as bases de sistemas de unidades, certo? Que são a base MLT ou a base FLT. Então, vamos começar falando da base MLT. Então, na base MLT, nós temos como grandezas fundamentais as grandezas massa, comprimento e tempo. Então, M de massa, L de comprimento do inglês, né, length, e T de tempo. Okay? Então, um sistema que trabalha na base MLT, um sistema de unidade que trabalha na base MLT, ele vai ter 3 grandezas fundamentais na base. A gente chama isso de grandezas fundamentais, ou grandezas da base do sistema de unidades. Que são a massa, o comprimento e o tempo na base MLT, e veremos daqui a pouco que na base FLT a força, comprimento e tempo. Então, a partir das grandezas fundamentais, as grandezas da base, a gente pode escrever as grandezas derivadas, certo? Ou seja, são grandezas que serão compostas por combinações das grandezas que estão na base. Ok? Bom, então, a gente vai montar essa tabela, certo? Então, eu montei essa tabela aí. Você observa lá que nós temos várias grandezas aqui em cima, massa, comprimento, tempo, velocidade, aceleração.
força, massa específica, trabalho, potência e pressão. Algumas outras grandezas da área de mecânica não estão contempladas aqui, mas eu garanto que você vai conseguir deduzir as unidades delas ao final dessa aula, em conjunto com a próxima aula que a gente vai tratar da parte de transformação de unidades. Por exemplo, viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática não são tratadas aqui, mas com os ensinamentos e com os métodos que eu vou mostrar para você aqui, você conseguirá facilmente deduzir essas unidades, ok? Bom, então vamos começar com a base MLT. Né? Então, quando a gente fala da base MLT, a massa, o comprimento e o tempo são grandezas da base, são grandezas fundamentais da base que você está trabalhando. Né? Então, como que a gente escreve massa na base MLT? Para isso, eu vou utilizar aqui uma outra webcam, que eu vou escrever no papel para ficar fácil de você enxergar. Bom, vamos lá. Então, como eu escreveria, por exemplo, a grandeza massa na base MLT, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, MLT, certo? E agora eu vou dar expoentes às grandezas da base, as grandezas fundamentais. Massa, eu vou elevar a primeira potência. Comprimento, eu vou levar a potência zero. Afinal, medição de massa não depende de comprimento. E tempo, eu vou levar a potência zero também, porque massa, medição de massa, não depende de tempo. Então, como que eu escrevo a massa na base MLT? Qual é a grandeza, qual é a dimensão dessa grandeza, aliás, né? Eu escrevo m elevado à primeira potência, que é simplesmente m, afinal, a primeira potência a gente pode simplesmente deixar implícita, certo? Agora, e a grandeza comprimento? Como fica? Bom, comprimento, certo? Eu vou escrever lá M, L, T. Pronto, tá aí. E aí eu vou verificar quais são os expoentes que eu vou colocar em cada uma das grandezas da base de acordo com o comprimento. Comprimento, se eu quero medir um comprimento de alguma coisa, estou medindo uma dimensão somente linear, certo? Então, fica m elevado a zero, afinal o comprimento não depende de massa. L elevado à primeira potência, afinal eu vou medir uma dimensão só. E t elevado a zero, afinal, para medir comprimento eu não preciso de medição de tempo. Então, como fica? L elevado à primeira ou simplesmente L. Perfeito. E tempo? Como fica tempo? O tempo vai ficar, analogamente aos outros, mLt, certo? Tempo não depende de medição de massa, m elevado a zero, não depende de medição de comprimento e depende do tempo, t elevado à primeira, ou simplesmente t. Pronto, tá aí. Bom, você deve estar se pensando, caramba, mas que sopa de letras que isso daí vai ser. Realmente vai ser. Não desista, calma. Esse início é um pouco abstrato e daqui a pouco isso vai ficar claro qual é a utilidade. Ok? Pronto, então nós temos aqui, ó, M, L, T. Essas são as grandezas, massa, comprimento e tempo. Essa é a dimensão de cada uma das grandezas. Massa M, comprimento L, a primeira, ou simplesmente L. Tempo, T, a primeira, ou simplesmente T. Ok? Bom, ficou claro então que massa, comprimento e tempo é MLT, né, na base MLT, ok? Agora vamos pegar uma grandeza aqui que já é uma grandeza derivada, ou seja, é uma grandeza que vai ser composta pelas grandezas da base, que a gente já viu agora, certo? Então, a grandeza velocidade, né? Qual é o conceito da grandeza velocidade, né? Se você estudou cinemática já, você sabe que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, não é isso? ds dt, ok? Então, como que eu vou escrever a dimensão da grandeza velocidade na base MLT? Então, vamos lá, atenção. ds, o que é ds? É um comprimento infinitesimal, um comprimento muito pequeno, certo? Então, é um comprimento L num determinado tempo infinitesimal, t, certo? Pronto. Então, agora eu vou escrever a grandeza, a dimensão da grandeza velocidade. Então, a grandeza velocidade tem como dimensão L elevado à primeira potência
E o tempo que está aqui embaixo, quando jogar para cima, o sinal do expoente, que era 1, muda para -1, não é isso? Tá aí. Então, fica assim, ó, que a velocidade é L elevado à primeira potência, que a gente pode simplesmente suprimir, T elevado a -1. Pronto. Essa é a dimensão da grandeza velocidade, ok? E a grandeza aceleração, como fica? O que é a aceleração, né? Novamente, se você estudou cinemática alguma vez, tenho quase certeza que você já deve ter estudado no ensino médio, você sabe que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. É a variação da velocidade no tempo, certo? dv/dt. Pronto. Então, a partir deste conceito, eu vou escrever a aceleração na base mlt, certo? Bom, a velocidade eu já tenho daqui, ó. Então, eu não preciso desenvolver novamente, né? Qual é a dimensão da grandeza da velocidade? Lt a -1. Pronto. Aí. E dividido pelo tempo. Pronto. Certo? Agora eu vou jogar esse tempo para cima e vai ficar como? Que a aceleração fica Lt a -1, já estava no numerador. Esse t eu jogo para cima. T a -1. E eu junto t a -1 com t a -1, sobra o quê? Lt a -2. Pronto. Essa é a dimensão da grandeza aceleração, ok? Então, nós determinamos aqui a dimensão da velocidade e a dimensão da aceleração. E aí, então, eu posso completar a nossa tabela, né? Velocidade, Lt a -1 e aceleração, Lt a -2. Agora, e a força? Bom, a força, vamos deduzir a força na base mlt. Bom, para deduzir a força na base mlt, vamos partir do conceito da segunda lei de Newton, né? Ou também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que estabelece que força é igual a massa vezes a aceleração, de forma bem simplificada, certo? Então, força é massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, de forma bem simplificada. Na verdade, existem algumas outras observações a serem feitas, que eu não vou desenvolver aqui, mas a partir do conceito da grandeza-força, que é massa vezes a aceleração, nós vamos deduzir a grandeza-força, certo? A dimensão da grandeza-força. Então, fica assim, ó, que força, F, é o quê? É a massa, como que eu escrevo massa na base mlt? M elevado à primeira potência, vezes a aceleração, que a gente já viu agora há pouco. Lt a -2, certo? Pronto. Então, essa é a dimensão da grandeza-força. M, L, T a -2. Pronto. Está aqui. Essa é a dimensão da grandeza-força. Pronto. Então, agora a gente pode preencher a nossa tabela MLT a -2, como a gente viu. Agora, e o conceito de massa específica, né? O conceito de massa específica qual é? Bom, massa específica, normalmente a gente indica pela letra grega ρ, né? Ρ, massa específica, é massa dividido por volume, certo? Tá aí, ó, volume. Bom, volume eu uso o V cortado aqui para diferenciar de velocidade, tá? Então fica aqui que ρ, que é a massa específica, é o quê? É a massa, ó, massa M na base mlt, dividido pelo volume, né? Agora vamos lá, como que eu escrevo volume? Qual é a dimensão do volume? O que é medir o volume de alguma coisa? Por exemplo, imagina que eu precisasse medir o volume de uma caixa, certo? Para medir o volume de uma caixa, eu preciso de 3 dimensões, certo? Largura, altura e profundidade. Então, se eu multiplicar essas 3 dimensões, esses 3 comprimentos, eu obtenho o volume dessa caixa. Então, o volume na base mlt é L elevado ao cubo. Se fosse área, seria L elevado ao quadrado, concordam? Então, se você quer medir, por exemplo, a área de uma sala,
o que que você faz? Imagina que você tem uma sala retangular, você precisa medir a área dessa sala. Você mede a profundidade, mede a largura, multiplica uma pela outra, você tem a área. Agora, se você quiser medir o volume dessa sala, você precisa medir também o pé direito, ou também conhecida como altura, certo? E aí você tem três dimensões, três comprimentos que multiplicados vão te dar o volume. Então, o volume é L ao cubo. Perfeito? Pronto. Então, tá aqui, ó, que o ρ é o quê? M L elevado a menos 3. Joguei o 3 para cima, certo? Expoente. Quando eu joguei o L ao cubo para cima, o expoente muda de sinal. Ok? Pronto, esse é o ρ. Essa é a massa específica. E aí está, então, massa específica, ml elevado a menos 3. Trabalho, conceito físico de trabalho. Qual é o conceito físico de trabalho? O trabalho a gente indica pela letra grega tal, certo? Que é essa aqui. Trabalho é o quê? Trabalho é força vezes deslocamento. Esse é o conceito físico de trabalho. Então, vamos escrever aqui qual é a dimensão da grandeza trabalho. Bom, trabalho é o quê? Trabalho é força vezes deslocamento. Só que força eu já deduzi aqui, ó. MLT a menos 2. Então, eu vou copiar. MLT a menos 2. Pronto, copiei força. Vezes deslocamento. Quando eu me desloco de forma linear ou de forma curva, eu estou desenvolvendo um determinado comprimento, um determinado deslocamento L, certo? A primeira, e aí está. Pronto, então agora eu vou deduzir a grandeza, desculpa, a dimensão da grandeza do trabalho. A dimensão da grandeza do trabalho vai ser m elevado à primeira potência. Esse L que está elevado à primeira potência, quando junta com esse outro L que também está elevado à primeira potência, fica L ao quadrado, e aqui fica T a menos 2. Pronto, esta é a dimensão da grandeza trabalho na base MLT. Então, preenchemos a nossa tabela. ml ao quadrado, T a menos 2, é o conceito de trabalho. E o conceito de potência? Você conhece o conceito de potência? Um conceito importante na mecânica. Bom, potência, eu vou usar aqui pote, certo? Pote. Potência é o quê? Potência é o trabalho desenvolvido num determinado tempo. Aí, esse é o conceito de potência, certo? Existe um outro conceito de potência também que pode ser determinado através da multiplicação da força pela velocidade, tá? Mas vamos lá. O trabalho a gente já tinha deduzido aqui agora há pouco, né? Certo? Então deixa eu pegar aqui o papel. Ó, o trabalho a gente já tinha deduzido aqui, ó. M L ao quadrado T elevado a menos 2 dividido pelo tempo, certo? Olha lá, tempo. Ok? Isso vai dar o que, então? Fica m, L ao quadrado, T a menos 2. E esse T elevado à primeira potência, joga para cima, fica T elevado a menos 1, quando sobe, né? Isso vai dar o que, então? Juntando tudo, m, L ao quadrado, T elevado a menos 3. Pronto, essa é a dimensão da grandeza potência na base MLT. Ok? Bom, como eu disse, potência pode ser escrito também como sendo força F, vezes velocidade V. Certo? Vamos ver se bate, né? A dimensão. Ok? Então, vamos lá. Força. A gente já tinha deduzido força aqui, ó. Então, força é o quê? ML, T a menos 2. Copiei aqui, ó. Força, no lugar de força. Certo? Vezes velocidade. Velocidade LT a menos 1. Agora junta tudo, M com M, L com L, T com T. M a primeira, L junta com L, L quadrado, T a menos 2 com T a menos 1, T a menos 3. Pronto, tá aí. Ou seja, existem duas definições físicas de potência. Potência é trabalho no tempo ou força vezes velocidade, que resultam as mesmas dimensões. Obviamente, não poderia dar diferente, certo? Então, aí está a grandeza potência. ml
ao quadrado, T a menos 3. E a grandeza pressão? Bom, a grandeza pressão é uma grandeza extremamente importante na parte de mecânica dos fluidos e termodinâmica também. Tá? Então, qual é o conceito da grandeza pressão? Bom, pressão é o quê? P de pressão é força sobre área. Né? Então, é uma determinada força que está distribuída em cima de uma determinada área. Okay? Então, como que eu vou escrever a grandeza pressão na base MLT? Bom, força a gente já viu, né? É ML ao quadrado. Desculpa, MLT a menos 2. Pronto. Então, pressão é força, que é MLT a menos 2, dividido pela área. O que é a área? A área é a multiplicação de duas dimensões, de dois comprimentos. Então, é L ao quadrado. Pronto, tá aí. Isso vai me gerar, então, o quê? Que a pressão na base MLT vai ser o quê? MLT a menos 2, e esse L ao quadrado, quando passa para cima, fica L a menos 2. Então, pressão vai ser o quê? Vai ser M, L a primeira potência junta com L a menos 2, fica L a menos 1, e aqui fica T a menos 2. Pronto. Essa é a grandeza pressão, é a dimensão da grandeza pressão na base MLT. ML a menos 1, T a menos 2. E aí, então, nós completamos a nossa tabela. ML a menos 1, T a menos 2, pressão. Agora, a gente precisa completar essa tabela na linha da base FLT. Ok? Então, vamos ver como que a gente vai fazer para preencher essa linha da base FLT. Então, na base FLT, nós temos as seguintes grandezas fundamentais. F de força, L de comprimento e T de tempo. Okay? Então, a gente consegue escrever as grandezas derivadas, que são grandezas que vão ser combinações dessas três grandezas fundamentais, que são as grandezas que estão na base, nessa base FLT. Bom, vamos ver agora então como a gente faz para preencher aquela nossa tabela utilizando esses conceitos da base FLT. Bom, então você olha para a tabela e fala lá, massa é fácil, então massa é M. Não, cuidado. Massa não é M, porque agora nós estamos trabalhando na base FLT, outra base, não existe massa aqui. Se você escrever M ali, está errado. Então, como você deve pensar para escrever a grandeza massa na base FLT? Então, você faz assim. Você lembra o quê? Que força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Agora, vamos isolar a massa aqui na segunda lei de Newton, né? Então, como fica? Massa é o quê? A força está aqui, eu vou escrever a equação de trás para frente. Passa a aceleração dividindo debaixo da força. Então, fica a força dividido por aceleração. Certo? Beleza? Então, como que eu vou escrever massa? Na base FLT agora. Massa vai ser o quê? A força F, que é F mesmo, dividido pelo quê? Pela aceleração, que é o quê? LT a menos 2. Não é isso? Agora eu jogo tudo para o numerador. Então fica assim, que a massa, M, vai ser o quê? A força, que já está em cima. L, a primeira potência, joga para cima. Fica L a menos 1. E T a menos 2, quando joga para cima, fica T ao quadrado. Pronto. Essa é a grandeza massa na base FLT. Essa é a dimensão da grandeza massa na base FLT. F, L a menos 1, T quadrado. Isso a gente vai usar mais para frente para fazer uma coisa chamada processo de inversão de base. Ok? Então, guarde essa passagem aí. Pronto. Então, FL é menos 1, T quadrado, é a dimensão da grandeza massa na base FLT. Cuidado, não vai me escrever massa como M na base FLT. Certo? Não existe M aqui. Aqui as grandezas da base são F, L, T. Força, comprimento, tempo. Bom, comprimento, tempo
Tá tranquilo, né, pessoal? Por quê? Porque comprimento e tempo, indiferente da base ser MLT ou FLT, não há diferença. Afinal, comprimento não depende nem de massa, nem de força. A mesma coisa para velocidade e aceleração. Observe aí. Velocidade e aceleração continuam inalteradas em relação à base MLT ou FLT. São iguais. Afinal, medição de velocidade e medição de aceleração não depende nem de medição de massa, nem de medição de força. São grandezas que independem dessas grandezas da base, massa e força. Ok? Agora, e força? Como é que eu escrevo força na base FLT? Isso é tranquilo. Tá? Força é simplesmente F. Certo? Por que F simplesmente? Porque F é grandeza fundamental. É grandeza da base. Ok? Agora, como que eu vou escrever a grandeza massa específica? Se é massa sobre volume. Vamos ver. Bom, a grandeza massa específica já sabemos, né? Rho é igual a massa sobre volume. Não é isso? É a concentração de massa em um determinado volume. Bom, e aí como fica isso aqui? Qual é a dimensão da grandeza massa? Já acabamos de ver aqui, ó, na base FLT. Então, vou copiar, ó, F L a menos 1 T ao quadrado. Copiei a massa, copiei daqui. Eu acabei de deduzir massa na base FLT. E vou dividir isso por volume. O volume é quanto, né? O volume, qual é a dimensão do volume? L ao cubo, não é isso? Acabamos de ver. Então fica lá F L a menos 1 T quadrado. Esse L passa para cima, fica L a menos 3. Juntando tudo, fica F L a menos 4 T quadrado. Certo? Quarta dimensão. Uma coisa já meio... Aí você fala, nossa, vamos começar a viajar na quarta dimensão. Pois é, esta é a dimensão da grandeza massa. Quarta dimensão, estou falando por causa disso aqui, né? Menos 4. Tá? Essa é a grandeza, a dimensão da grandeza massa específica na base FLT. FL a menos 4T ao quadrado. E aí está, então, FL a menos 4T ao quadrado. Bom, trabalho, está tranquilo, né, pessoal? Trabalho é o quê? Trabalho não é força vezes deslocamento? Se trabalho é força vezes deslocamento, fale aí para mim qual é a dimensão do trabalho na base FLT. Se é força vezes deslocamento, F vezes deslocamento L. Pronto, FL. Né? Potência. O que é potência? Potência é o trabalho no tempo. Se é o trabalho no tempo, é o FL, que é o trabalho, dividido pelo tempo, ou seja, jogando tempo para cima, fica T a menos 1. Então, FLT a menos 1. E pressão é o quê? Pressão não é força sobre área? Então, força dividido por área. A área que está embaixo, L ao quadrado, passa para cima, fica L a menos 2, FL a menos 2. Pronto, pessoal. Preenchemos essa tabela de forma completa. Agora você vai ver para que serve essa sopa de letras que está aí aparecendo para você. Bom, então vamos a uma maneira de mostrar para você como que você pode utilizar esses conceitos que eu acabei de ensinar para vocês. Bom, então imagine o seguinte. Imagina que um determinado sistema de unidades que trabalhe na base MLT tenha massa expressa na unidade laranjas, o comprimento expresso na unidade abacaxis e o tempo expresso na unidade bananas. Ó, que coisa maluca, certo? Calma que você já vai entender onde eu quero chegar, certo? Então, massa é expressa em laranjas, comprimento é expresso em abacaxis e tempo é expresso em bananas. Olha que coisa maluca. Você vai ver que isso daqui, na verdade, é um exercício de abstração, tá? Bom, então qual seria a unidade da grandeza massa específica, por exemplo, nesse sistema de unidades absurdo aí que eu inventei, né? Esse sistema hipotético que eu inventei, esse sistema maluco que eu inventei para vocês. Bom, o que a gente pode fazer é compor a unidade da grandeza em cima do quê? Em cima da dimensão da grandeza, pessoal. A dimensão da grandeza massa específica na base MLT, a gente acabou de deduzir. É ML a menos 3, não é massa sobre volume, né? Massa dividido por volume, L ao cubo está embaixo, joga o 3 para cima, fica negativo,
certo? Quando joga para o numerador. Pronto, aí está, então, essa é a dimensão da grandeza massa específica. Agora vamos compor a unidade baseado naquilo que a gente já viu anteriormente. Então, a unidade é o quê? Massa. Massa expressa em quê? Em laranjas, acabamos de ver. Então, é laranja no numerador. E embaixo fica banana ao cubo, certo? Então, é laranja por banana ao cubo. Pronto, essa é a unidade da massa específica nesse sistema de unidades absurdo aí que eu inventei. Isso aqui é para mostrar para vocês, pessoal, que vocês não precisam decorar unidade, certo? Então, se você tem a ideia de que você precisa decorar unidades, está tudo errado. Não pense assim. Porque, às vezes, você pode pegar um sistema de unidades que você não está acostumado a trabalhar. Ah, mas eu estou acostumado a trabalhar com o sistema métrico. Tudo bem. Aí você pega um sistema em inglês, por exemplo, certo? Tudo misturado, com um monte de coisa misturada. Polegada, aí vem massa medida em onça, por exemplo. Quer dizer, você não está acostumado a trabalhar com esse sistema de unidade. Se você ficar tentando decorar a unidade, você vai pegar, inevitavelmente na sua vida, você vai pegar um sistema de unidade que você não tem nem ideia do que é e não vai conseguir deduzir a unidade da grandeza. Certo? Pronto, está aqui um exemplo. Imagina esse sistema maluco aparece na tua frente, eu ensinei para você como que se deduz a unidade da grandeza massa específica nesse sistema de unidades, que é um sistema que trabalha com frutas. Quer dizer, um negócio completamente maluco. Certo? Bom, agora vamos para uma coisa um pouquinho mais real, né? Saindo um pouco desse abstrato, vamos para uma coisa real. Então tá aí. Imagine um determinado sistema de unidades que trabalhe na base MLT e que a massa seja medida em onças, certo? Então tá lá. Existem duas formas de medir. Onça é uma unidade que tem a onça mássica e a onça volumétrica, certo? Então aqui eu estou falando da onça mássica, OZ, certo? Então essa é uma unidade de massa, que possivelmente você nunca tenha ouvido falar. Pois é, mas é. Então, já está aí, você não conhece essa unidade. O comprimento tem que ser medido em jardas. O que é jarda? Jarda é uma unidade que é derivada do pé, certo? Jarda equivale a aproximadamente 3 pés, certo? Pé é a unidade de comprimento do sistema britânico, que a gente vai ver daqui a pouco. E o tempo é medido em semanas. Pronto, tá aí. Então, a única coisa que você precisa ter é o conceito. Como que você trabalha com a base MLT? Né? Então, como que você trabalha com a base MLT? A base MLT é essa daí. Ela trabalha com massa, comprimento e tempo. E a única coisa que você precisa saber são as unidades das grandezas que estão na base, das grandezas fundamentais. Massa é medida em onça, comprimento é medido em jarda e o tempo é medido em semana. E acabou. E agora vamos ver como você poderia, por exemplo, escrever a unidade potência nesse sistema de unidades. Certo? Potência, a gente já sabe que na base MLT, ó, é ml ao quadrado T a menos 3. Essa é a dimensão da grandeza potência. Ah, professor, mas eu preciso decorar isso? Não. Você precisa conhecer o conceito da potência para daí desenvolver a grandeza, escrever a dimensão da grandeza e aí em cima disso você escreve a unidade, certo? Então você não precisa decorar nada. Eu estou ensinando para você um método, não uma forma de decorar coisas. Estou ensinando para você uma forma de pensar. Perfeito? Pronto, acabou. Tá aí a unidade. A unidade vai ser massa, OZ, onça, aqui, certo? Por jarda quadrada, multiplicado, né? Por jarda quadrada, dividido por semana ao cubo. Pronto. Essa é a unidade de potência nesse sistema de unidades aí que possivelmente você nunca tenha ouvido falar. E realmente esse sistema não existe. Eu inventei esse sistema. Mas é um sistema que trabalha com unidades reais, não com unidades fictícias, né? Laranja, banana, abacaxi, né? São unidades que realmente existem, mas esse sistema de unidades não tem nenhuma, vamos dizer assim, aplicação prática, mas que eu mostro para você que se você tivesse um sistema completamente desconhecido na sua frente, você conseguiria, ainda assim, mostrar qual é a unidade da grandeza, tendo o conceito da grandeza da forma que eu mostrei para vocês. Perfeito? Pronto, então esse é o intuito. Bom, agora nós vamos ver aí o que vocês vão fazer com essa sopa de letras que eu ensinei para vocês. Né? Bom, então agora vamos começar a trabalhar com o nosso primeiro sistema de unidades. Esse é o Sistema Internacional de Unidades.
ok? Então, esse talvez seja um dos sistemas mais importantes para nós aqui no Brasil. Afinal, grande parte das normas que são escritas aqui no Brasil trabalham com unidades no sistema internacional. O sistema internacional, também conhecido como sistema métrico, ou também conhecido como sistema MKS, certo? Então, o sistema internacional é o sistema metro quilograma segundo, né? Então, ele trabalha na base MLT, e as unidades das grandezas fundamentais são massa, expressa em quilogramas, aí K minúsculo G, L, comprimento, que é expresso em metro, no sistema internacional, M, e o tempo expresso em segundos, S, certo? Então, por favor, também, né, pessoal, vamos prestar atenção aqui em como você escreve as unidades, né? Quilograma é K minúsculo G, metro é M, ponto. Então, não escreve MT. Então, tem muita gente que escreve unidade metro, MT, certo? Está errado, é M, ponto. M minúsculo, unidade metro. Segundo, não é SEG, SEG, né? É S, simplesmente. S seco. Acabou. S minúsculo, segundo. Beleza? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preencher essa tabela para o Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, tá lá, massa, comprimento, tempo, velocidade, aceleração, força, massa específica, trabalho, potência e pressão, que a gente já viu nas bases do sistema de unidade. Agora nós vamos escrever as unidades baseando-se naquilo que a gente já viu anteriormente, que são as dimensões de cada grandeza em cada uma das bases do sistema de unidades. Então, o que você precisa lembrar é o sistema internacional, o sistema MKS, trabalha na base MLT. Se ele trabalha na base MLT, nós vamos escrever as unidades de cada uma dessas grandezas baseado nos conceitos que a gente viu da base MLT. Ok? Aí. Então, vamos lá. Bom, a grandeza massa, né? Massa, como fica? Né? Massa é M na base MLT, lembram? Aí. Então, M é grandeza da base, certo? É grandeza fundamental. Quando eu falo grandeza da base, é a mesma coisa que grandeza fundamental do sistema de unidades. Massa é expressa em que unidade? É expressa em quilograma. Pronto, tá aí. Quilograma. Simples assim. Comprimento. Comprimento é L, né? Na base MLT, lembram? Certo? E como que eu expresso, então, comprimento? Comprimento é simplesmente M. M de metro, certo? Tempo. Tempo é grandeza da base, é grandeza fundamental. É T elevado à primeira potência. Então, como eu escrevo? Segundo, S. Pronto, simples assim, certo? Ok, então eu tenho lá quilograma, unidade de massa, comprimento é expresso em metro e tempo em segundo. Agora, e velocidade e aceleração? Como que eu defino velocidade e aceleração? Bom, velocidade é o quê? Velocidade. A gente já viu na base MLT que velocidade é o quê? LT a menos 1, não é isso? Então, vamos compor aqui a unidade da velocidade no sistema internacional. L, comprimento, metro, vezes segundo elevado a menos 1. Se você escrever isso aqui, tá certo. Normalmente a gente não escreve isso. Se você olhar alguns artigos científicos, algumas coisas, aparecem essa forma aqui, né? Segundo a menos 1. Tá errado se eu escrever isso? Não, não tá errado. Não é muito usual, vamos dizer assim. Mas, se você escrever metro vezes segundo a menos 1, tá certo. Ou simplesmente você pode escrever metro por segundo. Tá aí, certo? Essa é a unidade de velocidade no sistema internacional, da grandeza velocidade. Agora, e a grandeza aceleração? O que é a grandeza aceleração? A grandeza aceleração é LT a menos 2. Essa é a dimensão da grandeza aceleração, certo? Então, vai ser o comprimento, que é metro, vezes segundo a menos 2. Pronto. Certo? Então, eu peguei o segundo, coloquei no lugar do tempo. E M, coloquei no lugar do T. Desculpa, M, coloquei no lugar do L. Certo? Normalmente, a gente não escreve assim. A gente escreve metro por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a unidade
de aceleração. E aí está, então, metro por segundo, unidade de velocidade, metro por segundo ao quadrado, unidade de aceleração do sistema internacional. Agora, vamos lá, a grandeza força, né? Como que eu vou escrever a unidade da grandeza força no sistema internacional de unidades, no sistema MKS? Bom, vamos lá. Vou repetir aqui rapidamente. Força é o quê? Força é massa vezes aceleração, não é isso? Então vamos escrever a grandeza força na base MLT. Como que era? M de massa, não é isso? L, T a menos 2. Não é isso? Massa vezes aceleração. Pronto. Agora eu vou escrever a unidade, quer ver? Vou escrever lá. Massa. Como que eu expresso massa no sistema internacional? Quilograma. Pronto. Tá aí, quilograma. Vezes metro, ó, unidade de comprimento, vezes segundo a menos 2. Pronto, essa é a unidade de força no sistema internacional. Aí você fala, ué, mas eu nunca vi isso na minha vida. Calma que eu vou fazer você enxergar. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Quilograma, certo? Vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Passei o segundo a menos 2 para baixo, para ficar uma coisa mais normal, né? Bom, tá aí, essa é a unidade, certo? Essa é a unidade de força no sistema internacional. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí você fala, professor, mas eu nunca ouvi falar isso na vida? Como assim? Que unidade é essa? Pois é, pessoal. Esse daqui, sabe quem é? Esse daqui é o Newton. Pronto. Agora você conhece. Não é isso? Que a gente indica pela letra N maiúsculo. Ok? O que acontece é, né, pessoal, o Sistema Internacional de Unidades é um sonho da humanidade, vamos dizer assim, da parte científica, vamos dizer assim, da humanidade, de trabalhar com um único sistema de unidades. Mas isso é uma utopia, né? Certo? Então, muitos países ainda trabalham com outros sistemas, principalmente os países que têm colonização britânica. Então, em muitos países não se utiliza um sistema internacional, não, vamos dizer assim, de forma padronizada. O Brasil normalmente trabalha com as normas relacionadas à engenharia no sistema internacional de unidades. E aí, para deixar a coisa um pouco mais atrativa, vamos dizer assim, as grandezas foram batizadas com nomes de grandes cientistas, certo? Um deles, o Sir Isaac Newton, certo? Ao qual foi dada uma das unidades, o nome de batismo de uma das unidades mais importantes da física, que é a grandeza força, certo? Então, força expressa em Newton. Se você escrever assim, ó, numa prova, ninguém pode dizer que está errado, certo? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse é o nome, né, de batismo dessa unidade. Newton é o nome de batismo dessa unidade aqui. Tá claro isso? Então, isso é uma coisa importante, né? Pronto, tá aí. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o famoso Newton, certo? E massa específica? Bom, massa específica é tranquilo, né, pessoal? Massa específica é o quê? É massa sobre volume. Então, vamos pensar juntos aqui. Massa, quilograma, volume, metro ao cubo, certo? Então, é quilograma por metro cúbico. Pronto, tá aí. Essa é a unidade do sistema internacional da grandeza massa específica. Agora, e a grandeza trabalho? O que é a grandeza trabalho, né? Bom, trabalho é o quê? Trabalho também é um conceito análogo à energia, certo? E a calor, mas aqui vamos falar do conceito mecânico de trabalho. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, não é isso? Então, se é força vezes deslocamento, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever assim, ó, força, que é o quê? Newton, vezes deslocamento. Deslocamento no sistema internacional é expresso, é o L, né? Que é expresso em metro. Newton vezes metro. Pronto. Esse é o conceito de trabalho, certo? Newton vezes metro. Mas possivelmente você já ter ouvido falar no nome Joule, né? Joule, ou simplesmente J, né? Então, Joule é um nome que foi dado de batismo a essa unidade, né? Newton vezes metro, em homenagem ao James Prescott Joule, que foi
quem desenvolveu o equivalente mecânico em calor, né? Então ele fez lá uma experiência que ele conseguiu transformar o equivalente mecânico, o trabalho mecânico em calor. Então a unidade Joule é o nome de batismo, a unidade Newton vezes metro, ok? Pronto, então tá aí, Newton vezes metro é o Joule. E a unidade potência, como que a gente escreve a unidade potência no sistema internacional? Qual é a unidade de potência no sistema internacional? Possivelmente você tenha decorado, agora eu vou ensinar você a deduzir. Então vamos lá, potência é o quê? Potência, pot. Potência é o quê? O trabalho no tempo, não é isso? Então tá fácil aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Trabalho é o quê? É o Joule dividido por segundo, que é a unidade de tempo, não é isso? Então, Joule por segundo. Beleza. Então, isso aqui também recebeu um nome de batismo, né? Isso aqui recebeu o nome de Watt, certo? Que é o W maiúsculo em homenagem ao James Watt, o criador da máquina a vapor. Né? Então, essa é a unidade de potência, Watt. Aí. Pronto. Então, potência é joule por segundo, que é expresso então, em watt, certo? Unidade watt, se você preferir com uma pronúncia um pouco mais americanizada ou inglesa. Agora, e a grandeza pressão? Para a gente fechar aqui o Sistema Internacional de Unidades. Então, a grandeza pressão, a gente vai escrever como? Então, pressão é o quê? Pressão não é força sobre área? Não, pressão é força sobre área. Não é isso? Então lá, força. Como que eu expresso força no sistema internacional? Você já sabe, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, cujo nome de batismo é o Newton. Perfeito. E a área? Qual é a unidade de área? É o metro ao quadrado. Pronto, essa é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Essa unidade recebeu o nome de Pascal. Aí, que a gente abrevia P maiúsculo, A minúsculo. Tá? Então, quem é meu aluno aí, quem já foi meu aluno, sabe que eu fico louco, né, quando fala Pascoal. Por favor, pessoal, não é Pascoal, você passa vergonha se você falar isso, tá? Pascoal é o dono da padaria, com todo respeito, certo? Então, eu tenho uma padaria aqui perto da minha casa, o dono dela chama Pascoal, o português Pascoal. Esse aqui é o Blaise Pascal. Esse é o físico francês Blaise Pascal. Ok? Aí. Então, Pascal é a unidade de pressão do Sistema Internacional de Unidades. O Pascal é 1 Newton em cima de 1 metro quadrado. Então, a pressão é extremamente pequena. Então, normalmente você vê os submúltiplos do Pascal, né? Quilopascal, megapascal, certo? Então, Pascal é uma unidade muito pequena, então você vai encontrar sempre os múltiplos de potências de 10 positivo. Quilopascal, megapascal e assim vai. Pronto, então tá aí. O Newton pelo metro quadrado é o Pascal. Ok? E aqui encerramos então o Sistema Internacional de Unidades, um dos sistemas mais importantes, como eu disse, para vocês, para nós brasileiros. Afinal, grande parte das normas usam como padrão o Sistema Internacional de Unidades. Bom, pessoal, então hoje a gente vai encerrar. Eu quero que você guarde dessa aula inicial o seguinte. Eu mostrei para você um método de como trabalhar com sistemas de unidades. Obviamente, nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando com outros sistemas de unidades. Mas esse método, ele é universal, certo? Então ele funciona para todos os sistemas de unidades que nós vamos trabalhar. Então, hoje nós falamos da base MLT, da base FLT, que são as bases de sistemas de unidades, e tratamos de apenas um sistema de unidade, que é o Sistema Internacional MKS. É o mais importante para nós, mas não é o único. Então, na aula 2, nós vamos falar do MKS técnico, do sistema CGS, centímetro grama segundo, falaremos do sistema britânico absoluto e do sistema britânico gravitacional. E aí, na aula 3, nós faremos transformações de unidades para colocar isso tudo em prática naquilo que você encontra na sua vida como aluno, na sua vida como profissional
da engenharia. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula. Deixa seu like aí, essa é a minha primeira aula. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando no YouTube na vida, então ele para mim é muito importante. Então, se eu já começar bem, isso me dá mais, vamos dizer assim, vontade de continuar. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima. Falou!